Bom dia, meus alunos, aqui é a professora Michele. Hoje nós estaremos iniciando presencial a matéria de microbiologia, mas devido aos acontecimentos atuais, estamos impedidos de ter essa aula de forma presencial. Então estaremos aqui hoje iniciando com vocês a matéria de microbiologia, onde nós vamos ter a possibilidade de estar compartilhando com vocês algumas informações pertinentes, tá, ao assunto de hoje. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, tá? Vírus, bactérias, protozoários, eumintos, fungos. Hoje nós temos o conhecimento de como funciona as estruturas moleculares, como funciona a sua forma de contágio, de disseminação no organismo humano. Mas lá por meados do século 19, mais ou menos, as pessoas não tinham um entendimento, nem um conhecimento do porquê que muitas doenças aconteciam. E por conta dessa falta de conhecimento, muitas pessoas morriam, porque não se sabia ao certo como se combater uma coisa que não era conhecida. Então, uma simples febre, um corte no dedo, ele evoluía para um processo infeccioso, e esse processo infeccioso podia muitas das vezes estar levando a pessoa até a óbito, a morte, porque não se conhecia, não sabia-se como tratar. E por incrível que pareça, lá pelo século XIX, como nós estamos falando, toda a comunidade médica, ela tinha o hábito de andar com seus aventais e com as suas mãos sujas. Não se usavam luvas e era tido como privilégio, status para a comunidade médica. Quanto mais sujo estivesse o jaleco, quanto mais sujo estivesse as mãos, mais renomado e mais importante, mais reconhecido dentro da comunidade médica seria esse profissional. Então, os médicos eles tinham o hábito de cuidar dos pacientes, fazer exames em peças anatômicas, em cadáveres, e não se tinha o hábito de trocar de roupa, não tinha-se o hábito de utilizar equipamento de proteção individual, como temos hoje, graças a Deus por isso, e não tinha-se o hábito da lavagem das mãos. Então, o que acontecia? Foi-se observado, no século XIX, que várias mulheres estavam morrendo de febre puerperal. O que é febre puerperal? O período do puerpério é o período que acontece após o nascimento, o pós-parto desse bebê, o pós-parto, dessa criança, que veio ao mundo, que nasceu. Então, esse período ele é dividido em várias etapas, período imediato, período tardio, falando a respeito do puerpério. E começou-se a observar que o índice de mulheres que morriam após o parto estava sendo muito grande. Então, a febre é um sinal do nosso sistema imunológico, vocês vão entender mais para frente como é que isso funciona precisamente, dizendo que alguma coisa de errado está acontecendo com o nosso organismo, é um alerta, é uma sirene ligada, E todas as vezes que essas mulheres tinham essa febre logo após o parto, ligava-se uma sirene, mas não se entendia e nem se sabia o porquê, dessas mulheres estarem contaminadas por essa infecção, que na verdade é um micro-organismo. Então, ao decorrer do tempo, os médicos começaram a pesquisar. O médico americano Oliver Holmes, ele começou a entender que essa moléstia, que era a febre puerperal, tinha um agente causador, mas não se sabia qual era o agente causador, não se entendia, porque não se tinha conhecimento ainda dos micro-organismos, tá? Antigamente as pessoas usavam muito a expressão de micróbios, mas não se usa, essa expressão entrou em desuso. Hoje nós chamamos de micro-organismos, é dessa forma que nós, da comunidade científica, que vocês como técnico entram nessa comunidade,
nomeiam hoje os micro-organismos, né? Esses agentes causadores de doenças, micro-organismos, tá? Então, ele começou a entender que existia um agente causador. Aí, em 1847, Inácio Filipe Semmelweis, tá? Que era um médico também húngaro, ele começou a observar que toda mulher ela tem um acompanhamento, né, no seu período de pré-natal. Acompanha-se toda a gestação, acompanha-se toda a gravidez. Essa mulher ela vinha sem nenhum tipo de problema durante todo o seu período gestacional. Tinha o bebê e após o parto ela adquiria febre puerperal, desenvolvia febre puerperal. Então ele ficou com uma pulga atrás da orelha. O que está acontecendo? Tem alguma coisa esquisita aí? Tem alguma associação? E começou a perceber que existia uma associação dos exames anatômicos que eram feitos em cadáveres, exames que eram feitos em outras pessoas, com a febre puerperal. Ele começou a observar que os médicos saíam de exames feitos em cadáveres e iam imediatamente atender, realizar o parto dessas mulheres, né? Então, como não tinham o uso das mãos, toda a sujeira, né, todos os dejetos, as secreções, sangue daquele cadáver vinham acompanhando a mão desse profissional que realizava o parto dessas mulheres. Então, ele, como era um dos diretores, né, dos responsáveis por uma clínica obstetra em Viena, ele decidiu implementar a lavagem das mãos antes dos profissionais tocarem essas mulheres. Gente, olha só, foi um vucu-vucu, foi um bafafá. Vocês imaginem, hoje, no século que nós vivemos, onde nós temos todo o conhecimento, né, cientificamente falando, os médicos, aqueles que não pensam que são deuses, acham que são, né? Só fazendo um parênteses, assim, uma crítica aos médicos, assim, com relação, né, ao ego dos médicos, que é muito elevado, né? Vocês imaginam lá no século XIX como isso funcionava. Então, o que o médico dizia era lei e o que eles falavam tinha que ser acatado. Então, vocês imaginam na comunidade médica, Semmelweis adotando a lavagem das mãos, e tentando implementar para que houvesse, né, para ele observar se haveria uma resposta quanto à diminuição dos casos da febre puerperal. E, pasmem, né, um homem muito inteligente, um homem com um campo de visão dentro da área da saúde ampliado, né, que conseguiu, ele foi, a princípio, enxicalhado, achovalhado, criticado por toda a comunidade médica, porque mexeu com o ego deles. Todos os médicos eram, o médico que tinha status era o médico com a mão mais suja e com o jaleco mais sujo. Vocês imaginem isso nos dias de hoje, né? Em pleno coronavírus, Jesus nos guarde. Então, você imagine um outro cara sozinho, tá? As pessoas falam assim, uma andorinha sozinha não faz verão. Faz. Pode demorar. Pode passar o tempo, mas se você tiver conhecimento, se você tiver força de vontade, você consegue fazer a modificação da vida das pessoas para o bem. Esse é o objetivo principal da enfermagem, tá? Então, Semmelweis, ele instituiu dentro do hospital onde ele trabalhava e com isso ele conseguiu diminuir, tá, consideravelmente os casos de febre puerperal. Então, foi o boom. Entendeu-se, a partir dali, que técnicas assépticas deveriam ser utilizadas para a prevenção de disseminação de doenças, que até então eles não entendiam e não sabiam que era um micro-organismo. A partir da instituição da lavagem das mãos, Semmelweis fez com que houvesse uma modificação a partir do seu tempo até os dias de hoje. Hoje, nós temos a lavagem das mãos como a principal ferramenta, que hoje não se chama de lavagem das mãos, nós chamamos de higienização das mãos, tá? Segundo a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária Nacional, tá? Deixa eu falar com vocês. Então, um homem modificou toda essa história com uma lavagem das mãos.
Quantas mulheres foram salvas, quantas pessoas são salvas hoje, mediante a atitude desse homem de fazer a mudança diante da sociedade, diante da humanidade que ele estava vivendo e diante dos desafios propostos a ele dentro daquele século, né? Naquela situação sem informação nenhuma. Então, a partir disso, né, da instituição da lavagem nas mãos, foi-se descoberto a noção de antisepsia. Muito bacana, né? Hoje nós temos dois conceitos, que é o conceito de asepsia e o conceito de antisepsia. Vamos diferenciar um do outro? Vamos lá. Todos os dois têm o mesmo conceito, tá? É a remoção de micro-organismos nos ambientes que o contêm, tá? Tô abrindo só um parênteses aqui no nosso contexto histórico. A antisepsia, ela é feita em ambientes, em objetos inanimados, que não têm vida. Eu faço isso numa bandeja, numa cuba, eu faço isso num balcão, numa pia, tá? Isso eu chamo de asepsia, remoção de micro-organismo no ambiente que o contenha. No caso da asepsia, seria o balcão, uma cuba, um instrumento, tá? Uma mesa de maio, tá? Isso seria a asepsia. A antisepsia tem o mesmo conceito, é a remoção de micro-organismos em ambiente que o contenha. Mas aí eu já me refiro a ser vivo. Eu vou fazer a antisepsia no meu paciente, vou fazer na mucosa do meu paciente, na pele do meu paciente, tá? É a antisepsia, tá? Se tiverem alguma dúvida, os mais antigos aí, né, pergunta para a mamãe, para o papai, que eu não conheço vocês efetivamente, então não sei nem a faixa etária de vocês, mas acredito que são pessoas que têm desejo de crescer e de mudar. Então, vocês vão lembrar do antisséptico bucal, o Cepacol, lembra? O Oman, um sorrisão, aquele dentão bonitão, né? Que é um enxaguante bucal, que faz a antisepsia da mucosa oral, tá? Então, quando tiverem dificuldade quanto a essa definição, né, a esses conceitos, lembre-se da diferença de um para o outro. Asepsia, faço em seres inanimados. E antisepsia eu faço em seres vivos, ok? Guardaram aí? Gravaram a dica da professora? Então vamos lá, continuando no nosso contexto histórico, tá? Depois que Semmelweis, né, instituiu a antisepsia, a noção de antisepsia, né? O cara muito genial, um cara muito inteligente, que a partir daí entendeu-se, né, que existia um gerador, que existia uma pessoa, um bicho, um ser que era responsável por essa contaminação. Qual seria esse ser, né? Qual era o causador da infecção? Aí nós vemos que lá em 1877, né, tentando desvendar esse mistério da existência. Que mistério? Sabia-se que tinha um causador, mas quem era esse causador, né? Até então, Semmelweis instituiu a noção de antisepsia, mas estão tirando o quê? Estão movendo o quê? Estão nos prevenindo de quê? Então, em 1877, Robert Koch, ele conseguiu dar uma contribuição para desvendar esse mistério, tá? Ele começou provando a existência dos germes vivos, contando com um laboratório rudimentar em sua própria casa, né, com auxílio do microscópio. Prestem atenção no microscópio, que esse será a nossa atividade. Já vou passar para vocês, tá? Então, através de Robert Koch, fazendo todos os seus experimentos no seu laboratório dentro de casa, rústico, rudimentar, sem nenhuma tecnologia, ele encontrou o primeiro micro-organismo, tá? E ele denominou esse micro-organismo de bactéria, que nós chamamos de Coccus. Ele encontrou, deu o nome de bactéria e denominou como Coccus, que era uma bactéria esférica. Então, a partir daí, né,
da microscopia que foi feita dentro de uma secreção de um paciente operado, pós-operado, ele viu esses bichinhos andando, né, se propagando, se proliferando, se aglomerando dentro dessa secreção, e ele denominou isso como uma bactéria, né, bactéria de Coccus, que era uma bactéria esférica. Então, Robert Koch, ele baseou todos os estudos dele em outro gênio. Esse outro gênio se chamou Louis Pasteur, né? Que foi o primeiro a apresentar a existência de micro-organismo vivo como agente de doença e realizar experiência para provar um fato até então rechaçado pela comunidade médica mundial. Todo mundo pensou, esses homens estão tudo doidos. Estamos anos e anos estudando aqui, agora eles querem provar que existem seres vivos microscópicos que são responsáveis pela doença. Então ele mostrou e ele provou que existia micro-organismos causadores de doença. E hoje, né, nós temos Koch e Pasteur considerados como os fundadores da bacteriologia, que é o estudo da bactéria, né? E foi apresentado ao mundo esse estudo, o conhecimento do micro-organismo, numa conferência em Paris, né? Que se entendeu que existia agentes etiológicos, existia causas de mudanças infecciosas ainda desconhecidas. Existia causas. E eles apresentaram e conseguiram comprovar. Tá bom, gente? Entenderam aí? Estamos dando aqui somente um bizu para vocês a respeito do histórico, né? Da microbiologia, como tudo isso começou a surgir, como tudo isso apareceu, para chegarmos ao entendimento e o conhecimento que nós temos hoje, tá? Então, eu vou estar enviando para vocês. Não esqueçam, lavagem das mãos é importante pra caramba. É IPC ao quadrado. Não se esqueçam disso, tá? Papai do Céu abençoe vocês. Guardem-se nas suas casas. Cumpram o isolamento social, isso é necessário, isso é importante. Lavem as mãos ao entrar e ao sair, a tocar nos objetos. Gente, isso não é loucura. Isso é prevenção, tá? Mas mantenham a calma. Ajam conforme os protocolos e tudo vai dar certo, tá? Um dia abençoado para vocês e eu vou estar enviando em anexo todas as informações aí necessárias. Outra coisinha, nosso trabalho. Eu preciso que vocês façam uma pesquisa a respeito do microscópio. Quando esse microscópio surgiu, a partir de que entendeu-se que ele conseguia fazer a visualização de partículas muito pequenas, quando começou a ser usada, qual a importância do microscópio hoje para toda a evolução científica, né? E tudo que vocês puderem trazer a respeito do microscópio, eu preciso que vocês vejam, que vocês entendam, tá? Vou estar colocando para vocês um vídeo de lavagem das mãos, façam em casa, testem em casa e depois pessoalmente nós vamos estar realizando e fazendo isso aí, tá? Assim que Deus nos permitir e esse evento passar. Um grande beijo para vocês, um ótimo sábado, que Deus vos abençoe. Tchauzinho.